Special Operation Executive, e que foi um organismo criado pelo primeiro-ministro Churchill no sentido de fazer estas atuações de guerra clandestinas que não podiam ser assumidas como política oficial. Portanto, tudo isto era clandestino, tudo isto era ilegal, porque nós éramos uma potência neutral, e tudo isto era pura e simplesmente um ato de pirataria pura e simples, quer dizer, entrar de mão armada, deitar a mão aos barcos, estavam sob a proteção de um porto, navios cargueiros, é pirataria pura. Bem, por cima correu mal. Bom, e como correu mal, gerou um escândalo diplomático tremendo e um escândalo político de alta envergadura. Foi a primeira coisa que eu estudei. O que é que esta operação, que, enfim, o livro aqui diz claramente como subtítulo, Operação Longshanks, era o nome de código da operação. O que é que esta Operação Longshanks, que eu estudei, importa? Importa a vários níveis. Nível número 1, o que é a verdade histórica? Os chineses, com a sua sabedoria, digamos, milenária, costumam dizer esta frase que resume muita coisa. O passado é incerto. Nós temos a ideia que o futuro é que é incerto. Não, os chineses dizem o passado é incerto. Porque nós nunca sabemos como é que verdadeiramente as coisas foram. E ficamos à mercê de como é que elas nos são descritas. E depois há uma história para todos os gostos, como hoje sabemos. Há histórias, enfim, a história dá origem a histórias e a histórias. Bom, esta operação, que é um fiasco, puro e simples, foi tornada uma vitória. E na própria noite em que a operação correu, ela foi transformada naquilo que ela não era. Como sabem, durante a guerra, as potências tinham estações de rádio, cada uma delas, digamos, ao serviço das suas próprias causas. Algumas ainda existem, como por exemplo, e vou agora falar, a BBC, onde teve uma pessoa que os mais velhos, enfim, terão conhecido, o Fernando Peça, como locutor. A secção portuguesa da BBC foi, durante a guerra, algo de muito importante, que emitiam notícias sobre os esforços de guerra. Nessa mesma noite, em que no longínquo Porto de Mormugão, os ingleses se aventuravam num ato de pirataria falhado, foram recebidos a tiro e tiveram que sair de lá rapidamente, a BBC lançou uma notícia falsíssima, que dizia assim: esta madrugada, no Porto de Mormugão, em vez de dizer um comando clandestino britânico tentou deitar a mão uns barcos e foram corridos a tiro, não. Esta madrugada, no Porto de Mormugão, ocorreram rixas entre as tripulações nazis e não nazis dos barcos sediados naquele porto. Essa rixa terminou com vários mortos. Essa parte já era verdadeira, já havia vários mortos. Bom, e como se dizia na altura, a BBC fala e o mundo acredita. Bem, a partir daqui começaram os sarilhos. A Capitania do Porto mandou fazer um inquérito, o Tribunal de Mormugão inaugurou uma investigação, os alemães dos navios cargueiros e italianos foram chamados para serem interrogados, e agora vejam como é que se transforma, digamos, a mentira em verdade oficial, e a verdade não tem hipótese nenhuma de passar. Por exemplo, eu tive acesso, trabalhando no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, ao processo, nomeadamente a peças do processo, nomeadamente o processo organizado pela Capitania, e dizia coisas incríveis, que era assim: todos os tripulantes do navios dizem a mesma coisa, que foram atacados pelos ingleses. Ora, dizerem todos o mesmo mostra que estão todos a mentir porque organizaram-se para dizer isto. Bom. Segundo, é verdade, foram encontradas cápsulas de projéteis de vários calibres no tombadilho dos navios. Isto prova que houve uma rixa entre eles. Não, prova é que houve tiroteio de um lado para o outro e as cápsulas eram dos ingleses. Bom, em resumo, e vamos parar já aqui, este caso mostra em que medida é que a história muitas vezes é completamente falível e dependente, nomeadamente a história da guerra secreta, dependente do que é organizado e montado com o propósito de esconder a verdade. Como alguém dizia, a especial dificuldade de trabalhar neste ramo da história é porque os historiadores normalmente trabalham, os historiadores sempre trabalham sobre vamos lá, sobre a nossa história portuguesa, sobre os princípios, digamos, da nossa nacionalidade, as primeiras dinastias, inclusive da Joanina, etc. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a base de trabalho são os chamados cronistas, que fizeram as crónicas, e as crónicas ou são exageradas, como o Fernão Lopes, ou, digamos, ou são feitas um bocadinho para servir o senhor, digamos, enfim, que paga lá ao historiador oficial de serviço. E, portanto, a dificuldade do historiador é conseguir descobrir a verdade para além do elogio.
Agora, na Guerra Secreta, o problema da história é conseguir escolher a verdade de uma coisa que foi tudo feito para que nunca se conhecesse, e para esconder a verdade muitas vezes foi criada a mentira como capa para tentar enganar e esconder a verdade. Portanto, esta foi a primeira questão que este livro, O Espião Mongoa, levou a conhecer. A segunda questão foi, cá está, o problema da neutralidade. Mormugão era Estado português da Índia. Portugal era um território neutral. Aqueles navios estavam ali protegidos pela nossa neutralidade. A Inglaterra era a nossa mais velha aliada. Portanto, a nossa mais velha aliada dá-nos uma facada na neutralidade para vir deitar a mão, gamar, enfim, que é o termo certo, gamar um conjunto de navios, depois disfarça, transforma a derrota vergonhosa em vitória, não é? Falsificando tudo e todos, e nós ficamos com os meninos nos braços, porque fiéis a isto, fazemos um processo contra aqueles que foram atacados, fazemos uma investigação contra aqueles atacados, e tudo isto é a subversão completa de tudo. Bem, enfim, não vou contar como é que depois isto se resolveu a nível diplomático, que isto foi de facto um sarilho de largas proporções. Mas a falsificação não terminou aqui. Porquê é que eu escrevi este livro? Eu escrevi este livro porque na altura eu era frequentador assíduo da biblioteca do British Council em Lisboa, portanto, que é, enfim, onde muitos dos meninos vão aprender inglês, para melhorarem o seu inglês. Tem uma biblioteca fantástica e eu, enfim, inscrevi-me, ia à biblioteca e um belo dia caiu-me, não sei porquê, um livro que se chamava The Boarding Party, que eu não fazia a mínima ideia o que é que significava, de um tal James Lisser, que eu não fazia a mínima ideia quem fosse. E o livro, ao cair-me no chão, eu peguei no livro, abri e dei com a palavra Goa. A ver a palavra Goa, já agora levo. Bem, o que era o livro? Era nada mais, nada menos, já escrito na década de 60, que uma aldrabice montada para continuarmos na saga da falsificação da verdade. Então, nesse livro, Portugal sai absolutamente maltratado. Os portugueses são os imbecis, são os idiotas, são os corruptos, são tudo o que há de pior, nós. Os ingleses, claro, o máximo de vitória e tal, tudo aquilo. Tal. E ao ler aquilo, foi um certo sentido patriótico da questão que me diz, isto também não pode ser assim, e aqui vou eu a tentar reconstituir a história, imaginando que aquilo não podia ser e o que é que poderia ter acontecido, e assim comecei. Para completar, como neste aspecto da propaganda, a propaganda ainda continua. A guerra acabou em 45, mas a propaganda, para tentar criar certas imagens de como é que as coisas foram ou não foram, ainda continua. Logo, praticamente uns tempos depois, surge um filme com alguns atores, digamos, de nomeada, como David Niven, alguns, enfim, piores atores, mas muito mais conhecidos, como Roger Moore, como se sabe, foi um dos 007, não é? Aquele 007 que era verdadeiramente inglês, portanto, porque, como sabem, começou com o Sean Connery, que não era inglês, não é? E tinha muito pior aparência do que tem hoje, não é? Ele, como o vinho do Porto, a idade melhorou, e bastante. Mas dizia eu, e esse filme que foi inspirado no livro, esse então é um aldrabice do pior que há. É uma vergonha, aquilo é de facto uma falsificação completa da verdade. Bom, vamos arrumar isto e desde já, digamos, primeira questão que se coloca em relação a este livro. A seguir eu escrevi um outro livro que depois bem me parecia que não tinha trazido, o que é de facto pena, prefiro mostrar a capa, porque a capa é impressionante, que é a biografia de um homem que eu conheci precisamente pela circunstância de ser advogado. Um dia fui a Castelo Branco fazer um julgamento. E de conversa em conversa, vou ter que atalhar muito a conversa, porque enfim, já percebi que não sairíamos daqui se eu estivesse, digamos, a prolongar. E tudo isto, alguém diz a alguém lá do tribunal que, aqui, enfim, na altura ele como estava de casaco de advogado vestido, enfim, era aqui o senhor Dr. Barreiros, o senhor Dr. Barreiros, para além de advogado e tal, também se dedica a escrever, enfim, não sei se disseram sobre espiões ou o que é que seja, e alguém de facto diz lá no tribunal, mas aqui em Castelo Branco há um homem que está ligado a isso. Claro, como calculam, quando nós temos já, digamos, dentro de nós este vício, não é? Que isto é quase uma droga, digamos, deste tema, a orelha, tal como o burro, repita logo, não é? Portanto, estou lá, o que é aqui em Castelo Branco, o que é, repita lá, bom, e de facto aqui em Castelo Branco havia alguém que... E eles falavam um com o outro, e então os colegas não sabem, é um velhote que passa aqui na rua todos os dias com um ar muito triste, com jornais e tal, bom, velhote muito triste, e eles dizem, és tudo aqui de Castelo Branco, até lhe chamam o espião de Hitler. E quando eu ouço falar do espião de Hitler, eu digo, esse homem chama-se Rogério Magalhães Peixoto de Menezes.
E ele dizia, mas como é que você sabe? Não é que eu estou a escrever um livro, aliás, eu continuo a escrever um livro do qual vão sair estes filhotes, esse livro nunca será escrito, porque será uma história geral sobre a guerra secreta em Portugal, mas vão surgindo sempre filhos, e eu tenho sempre vergonha de publicar esse livro, porque tenho sempre medo que mais documentos venham desatualizar ou desmentir, e portanto, enfim. Eu tenho um capítulo sobre esse homem, mas esse homem está vivo? Perguntei eu. Os caras todos muito espantados, está vivo, não é? Vivíssimo. Mas porquê é que eu perguntei isto? Eu perguntei isto pelo seguinte. O Rogério Menezes, em 1940 e poucos, estava a trabalhar na embaixada, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Era datilógrafo. Era datilógrafo e trabalhava como ajudante, secretário, digamos, de um escritor muito conhecido, que depois entrou em completo desconhecimento e que agora começou a ser reeditado, que é o Joaquim Passos de Arcos. Os mais velhos que sabem muito bem que é o Joaquim Passos de Arcos, os mais novos não fazem a mínima ideia, mostra um escritor com imenso sentido de humor e com muita piada. Bem, o que é que o nosso Joaquim Passos de Arcos fazia? O nosso Joaquim Passos de Arcos lia os jornais estrangeiros, que era proibido circular em Portugal por causa da censura, e fazia um resumozinho dos jornais que o nosso Menezes depois datilografava. Bem, um dia surgiu uma vaga nos Estados Unidos, na Embaixada Portuguesa em Washington, e uma vaga na Embaixada Portuguesa em Londres. Claro que o nosso Menezes, como dominava línguas, candidatou-se à América. Mas, graças à Cunha, a velha Cunha, instituição tipicamente portuguesa, uma rapariga do Ministério foi para a América e o Menezes foi para a Inglaterra. Bom, na altura o Menezes jogava bilhar num dos cafés de Lisboa, o Café Portugal, exatamente, quando se não estou em erro, no livro até publiquei uma fotografia, fui à procura da fotografia do Café Portugal para publicar. E naquelas bilharadas para cá, entre carambolas, não é? O Menezes diz, vou trabalhar para a Embaixada Portuguesa em Londres. Ora bom, cá está outra vertente da espionagem. E Lisboa era um antro de espiões. E ele é ouvido nesta confidência, que não é confidência, é uma coisa que lhe pareceu natural dizer, por um indivíduo que trabalhava para os serviços secretos alemães, o qual alerta e diz, olha, há um fulano que vai trabalhar nada mais, nada menos que para aquilo que é um local fundamental, que é a Embaixada Portuguesa em Londres, onde estava o embaixador Armindo Monteiro, pai do escritor Luís de Setúbal Monteiro. O homem do Felizmente ao Luar, enfim, e outros momentos, e da Mosca, aquele célebre suplemento humorístico do Diário de Lisboa, que tantas saudades deixou. Bom, claro que o Menezes é aliciado pelos alemães e é aliciado pelos italianos. Recrutam-no, pagam-lhe dinheiro para ele de lá mandar informações. Bom, o Menezes vai para Londres, começa a trabalhar na embaixada e começa a enviar as suas informações, tal como combinado, através de cartas que mandava para a irmã. Ele tinha uma irmã a viver em Lisboa, chamada Dona Ália de Menezes. Escrevia-lhe cartinhas, enfim, vulgares, dentro das quais depois metia um envelope fechado com um nome por fora, um nome, não me recordo agora qual fosse, que era para os alemães. Se o nome fosse outro, era para os italianos. E nessas cartas, fechadas, também escritas com cá estou eu, em Inglaterra, isto tem muito nevoeiro, é muito frio, é muito triste, tal, coisa já. Ele depois escrevia com tinta invisível, portanto ele metia um palitozito com um algodão, e o algodão embebido de uma tinta invisível, escrevia com tinta invisível as mensagens que queria de facto passar. Pronto. O Menezes foi apanhado, o Menezes foi-lhe retirada a chamada imunidade diplomática, isto é, os diplomatas não podem ser julgados, mas foi retirada a imunidade diplomática. O Menezes foi julgado no Tribunal Criminal Central de Londres, o Menezes foi condenado à pena de morte, marcaram a execução por enforcamento, tinha o Menezes 20 e poucos anos, isto é importante que se diga, 20 e poucos anos, e em princípio a história acaba aqui. Quando eu estive nos negócios estrangeiros a ver, digamos, todo o processo do Menezes, uma das coisas que estava no processo era um recorte do jornal britânico, que ainda hoje existe, o Times, em que dizia assim, o secretário do Interior do Governo, Sua Majestade Britânica, enfim, tudo aquilo daquele estilo inglês, foi hoje à Câmara dos Comuns, que enfim, que é, como sabem, um dos parlamentos britânicos, dar conta dos espiões que foram condenados à morte durante a Segunda Guerra Mundial. Lá vinham vários, e lá vinham o nosso Menezes, Rogério Magalhães Peixoto de Menezes. E depois continuava o jornal, todas as penas de morte foram executadas. Ora bem, isto era mentira. Ou seja, o membro do governo foi ao Parlamento dizer que o Menezes e outros tinham sido abatidos,
para que o que pudesse restar dos serviços secretos alemães ou outros, que isto nunca se sabe,